Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vou trazer um tema totalmente diferente, um tema voltado à religião. Não sei se vocês sabem, nós estamos já no final dos tempos, é o início das dores. Tudo que estava escrito na Bíblia, a maioria já se concretizou e só faltam algumas coisas. Muitas das trombetas já foram tocadas e muitos selos já foram rompidos. E todos esses selos, quem está rompendo é Jesus, ao qual eu conheço como Yahshua. O que eu posso falar para vocês? Que tem muita coisa que a gente passou desapercebido ou foi enganado. Na Bíblia diz o seguinte, que no final dos tempos, o que estava encoberto, o que estava escondido, seria colocado no telhado para todos verem. Aquele que Deus tirasse o véu dos olhos iria enxergar, mas muitos não enxergariam. Feliz daquele ao qual Deus dá o recado e ele entende. O que eu quero falar para vocês é que nesse tempo estão se revelando as coisas. Como se revelando? Olha, o início de Deus, ele já está revelando ao seu povo como ele surgiu, como o amor surgiu. Olha, no início de tudo que existia, não existia nada, só existia ele. Não existia o espaço e não existia o tempo. Não existia o som, não existia as cores, não existia nada. Era somente Deus, somente Ele. Ele sempre foi perfeito e a perfeição não precisa de nada porque Ele já é perfeito. Mas para ser perfeito e ser esplendoroso e ter todas as coisas tem que ter a imperfeição também. E Deus surgiu a sua primeira imperfeição. Olha que coisa linda, olha. Deus, ele não é perfeito mais, porque para nós existir tinha que haver a imperfeição também, porque dentro dele tem a união de todas as coisas. Tudo o que foi feito dele. Então diz que no princípio só existia ele, não existia mais nada. E diz que ele sentiu vontade de conversar com alguém, mas não existia ninguém. Você está entendendo? Só existia ele, porque ele sempre existiu. E ele queria falar com alguém. E foi a primeira vez que ele viu o poder da palavra dele. Ele disse para o nada, nada, fale comigo. E o nada falou, já você está imaginando nada falar, porque não tinha nada. E o nada falou, eis-me aqui, Senhor. Eis que nada tenho e nada posso, mas Tu é todo-poderoso, tudo pode, toda honra e toda glória seja dado a Ti. E Deus viu que aquilo era bom, pois a primeira vez de toda a história, Deus foi louvado e exaltado. E quem exaltou ele foi o nada. E o nada vocês conhecem como Jesus. Jesus é o nada. É por isso que ele é tão humilde. Por isso que ele é o amor, porque foi o primeiro amor do Pai por alguma coisa. A primeira coisa que Deus amou foi Jesus. Jesus é a consciência de Deus. Se você reparar, você conversa com você mesmo. E Deus conversa com ele mesmo, que é Jesus. Isso não é incrível, é lindo. Por isso que fala que Jesus e Deus é o mesmo. Você está entendendo? Porque Jesus é a consciência de Deus. Isso é muito lindo, né? Eu não sei te explicar como eu sei isso, mas sei que está na minha mente. E isso não é de mim, né? Muitas coisas vão ser reveladas para crianças, idosos e feliz daquele que abriu o seu coração. Então, durante todo esse tempo,
Deus, ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Tanto é que o pensamento duplo que a gente tem com nós mesmos, com o nosso subconsciente, né? Isso já vem herdado de Deus, né? Então, pessoal, alguns vídeos eu vou fazer nesse sentido, porque eu poderia guardar para mim, né? Assim como os judeus fizeram. Olha, os judeus, eles sabiam o nome de Deus, mas eles não falavam para ninguém. Tanto é que quando eles escreviam o nome de Deus, eles escreviam em códigos para ninguém saber. Então, eles guardavam para si como egoísmo e não queria passar para ninguém. Tanto é que o nome de Deus, ele está no primeiro amor. Qual é o primeiro amor? Quando o primeiro amor é da mãe para o filho. E quando a criança chora, né? Ela faz o som de ia, né? Então, esse aí já é o som primordial. Vários animais, ele faz esse som de ia, né? Então, o nome de Deus é Iau. E o nome do filho dele é Yahusha. Lindo, né? Muita gente fala, ah, mas é Jesus. Não é Jesus. Por quê? Porque o J, ele foi inventado há 500 anos atrás por um padre que acho que era linguístico ou era escritor, uma coisa assim, que ele que fazia letras, esses negócios desse tipo, né? Foi 1500 e bolinha. E ele colocou o J e inventaram o nome Jesus, né? Para honrar a Itália, que era Roma. Porque na Itália eles gostam muito do porco, porque o porco é um sinal de fartura, né? Porque bastante alimento, quem tem bastante alimento, a população é forte, é saudável. Então eles gostavam muito do porco, porque o porco engordava bastante, comia qualquer coisa e tinha bastante filhotinho. Então, é, a, o porco sustentou aquela cidade, aquele país todo. Então eles adoravam muito o porco, gostavam muito do porco. Tanto é que o Palmeiras, né, que a gente vê, né, do Palestra Itália, tal, que é da Itália, né, de Roma, né? Ó, o símbolo deles, se você reparar, é o porco, né? O que significa o porco, né? Em grego, né? Significa Jesus, significa isto é um porco. Na verdade não era Jesus porque não tinha J, então era Jesus. Jesus era isto é um porco, né? Aí colocaram o J, né, para disfarçar, né? Aí ficou Jesus. Então, pessoal, isso aí vai entrar no coração de vocês, muito de vocês vai ficar meio espantado, igual eu fiquei, né? Mas eu te digo, eu fiz uma prova com Deus, né? Eu tinha uma doença que eu tenho desde criança, né? E essa doença não sarava. E ao orar, né, eu não sabia mais se falava Jesus ou se falava Yalcha. E eu falei, ó pai, tem misericórdia de mim, né? Dá uma luz para mim, né? E veio na minha mente, olha, sempre eu oro em nome do Senhor Jesus, essa doença não sai. Eu vou orar em nome de Yalcha para ver se essa doença sai. Meu, eu orei em nome de Yalcha. Quando foi no outro dia, eu estava curado. Essa doença é meio estranha assim de falar, mas eu falo, não tem nada. Era tipo uma cândida, alguma coisa que fica assim, sabe? É, o meu bumbum ficava todo assado, tipo em carne viva. E eu não contava para ninguém, porque era tanto tempo já com isso, porque eu e vinha e voltava, vinha e voltava, vinha e voltava, que eu não falava mais para ninguém. Eu acostumei com aquela dor. E eu orei em nome de Yalcha e aquilo foi embora e nunca mais voltou, né? Não é só por isso, tem por outras coisas que mesmo sendo curado de um dia para o outro, eu ainda fiquei com a dúvida. Aí numa oração, aí foi revelado para mim, né, de uma forma bem diferente, porque qualquer dia eu conto para vocês que no meu passado eu já fui muito atormentado por espíritos, né? E incrível que pareça, demônios, né? E um demônio ele veio me visitar à noite quando eu durmo, e eu só durmo de luz acesa, né? Com medo, né? E eu deitado no sofá, eu dormi com o peito para cima. E sempre quando eu durmo com o peito para cima, essa entidade ele chegava em mim. E nesse dia essa entidade chegou em mim. E chegou bem perto de mim e ficava cafungando sobre mim, né? E naquele momento eu ia falar assim, Senhor Jesus, cobre-me com
teu sangue, porque sempre foi assim que eu falei, né, que eu sempre fui evangélico, né. Quando eu fui falar isso, eu não lembrava mais o nome de Jesus, falei: "Mas cadê Jesus, né?". Eu falei: "Caramba, como é que era o nome dele?", e não lembrava o nome de Jesus. Aí na minha mente veio assim: "Iau". Aí foi que eu lembrei que eu pedi um sinal para Deus. Aí eu falei assim: "Em nome de Iau", quando eu falei Iau, aquilo se afastou, assim, que eu numa rapidez, sabe quando você sente, assim, aquela velocidade, assim, daquilo saindo de perto? Eu falei: "Em nome de Iau, saia daqui", e aquilo sumiu. E nunca mais vi, eu não acreditei, meu, nunca mais eu fui perturbado. Eu posso dormir de barriga para cima, de barriga para baixo, de qualquer jeito eu durmo e não sou mais perturbado. Então, eu digo para você, aquele que é escolhido, Deus abrirá o coração e entenderá o que eu falo. As pessoas que, se oporem, elas vão ser julgadas. Por que vão ser julgadas? Porque nelas há inocência. A partir de que você faz alguma coisa inocente, você não pode ser julgado. É julgado erroneamente, mas vai ser julgado justamente. Mas mesmo assim vai passar sobre o julgamento. Mas feliz daquele que aceitar, porque a partir de que você sabe a verdade, você não é mais inocente. Então eu termino este vídeo aqui. Tem muitas coisas que depois eu vou falar mais profundamente, especificamente, por cada etapa, né? Mas eu te falo, se apega em Deus, que o nome não é Deus, mas eu vou falar Deus para vocês entender de quem eu estou falando. Eu digo assim, quando você fala Deus, não tem problema, mas em oração, se você orar usando os verdadeiros nomes, você vai sentir a diferença assim como eu senti. Porque aleluia a Iau e aleluia a Iausha. A palavra aleluia, ela já está se referindo a Iau, Iauleluia. Então, essa palavra é em hebraico, entende? Então, muitas coisas eu vou aprendendo e o que eu aprender eu vou passando para você, até que eu e você atinge a estatura de um varão perfeito, em humildade e sabedoria. Porque não adianta ter sabedoria e não ter humildade. Você tendo humildade, você também terá o amor. E do amor, se você se fortificar e seguir muito ao teu Criador, você vai adquirir a caridade, que é a perfeição. Se você atinge a perfeição, você é um soldado valoroso. Então é isso, pessoal. Desculpe pelo vídeo, está muito longo, mas é isso que eu tenho a dizer.